Boa tarde a todos novamente. Vamos então, se calhar, dar início à nossa sessão de Microsoft Educação Responde. Como eu disse anteriormente, esta será a última sessão de Microsoft Educação Responde. É um conjunto de 4 sessões que aconteceram durante este mês. Todas as gravações estão disponíveis e vamos vos mostrar de seguida como é que podem consultar essas mesmas gravações. Entretanto, já não vale a pena enviarem mais questões, ok? Nós já não vamos continuar a monitorizar este Forms. De qualquer forma, se tiverem mais perguntas que não forem respondidas, a minha questão é: tentem sempre começar por ver as gravações que estão disponíveis e muitas das perguntas vocês vão ver que já lá estão respondidas. Caso tenham mais questões para colocar, continuem a usar os outros canais de comunicação que têm aqui com a Microsoft Educação, aqui em Portugal, e continuam a usar os ways que nós temos apresentado, estes links da KPMS sempre a aprender. Por todos os conteúdos que vamos continuar a criar e a partilhar convosco vão estar a ser publicados nestes mesmos sites que temos trabalhado convosco, ok? Então, como eu vos disse anteriormente, esta sessão nós temos preparado algumas surpresas também para colmatar aqui o conjunto de sessões que fizemos durante este mês. Já antes de começar a desvendar aqui as novidades, uma das coisas que eu queria mencionar é que esta sessão está a ser gravada, tal como falámos, e vamos disponibilizar a gravação mais tarde convosco. Esta sessão, então, uma das novidades que temos é que vamos ter então um professor convidado aqui connosco nesta sessão. Vamos ter aqui o professor António José Araújo para nos dar aqui um pouco da perspectiva de utilização do Teams, mas alguém que de facto está na vossa posição como professor, pois obviamente nós tentamos aqui ajudar-vos o máximo que queremos, mas como nós no dia a dia utilizamos numa vertente cooperativa, numa vertente mais de utilização do Teams mais em empresas, obviamente que é diferente de vocês que estão a utilizar no ambiente de educação e que de facto é que estão a sentir as dificuldades e a sentir as vantagens desta ferramenta. Peço então só ao professor António para se apresentar. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, André. E boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos, colegas, professores, direção de escolas e público em geral que nos está a assistir. Desde já o agradecimento à Microsoft, ao Miguel, ao André e ao Rafael em especial por terem feito este convite em estar aqui presentes para partilhar convosco algumas das funcionalidades e também, de certa forma, ideias que vocês poderão explorar no vosso dia-a-dia enquanto professores. É para mim um gosto enorme estar aqui e espero que seja útil tudo aquilo que irei apresentar de seguida. Miguel, posso dar início, então? Vou só então primeiro aqui fazer algumas outras apresentações de alguns conteúdos que já estão disponíveis, António, depois entretanto eu volto a passar a palavra então para apresentares uma perspectiva de professor e de dando algumas dicas de como é que se pode então utilizar esta ferramenta. À parte do António, vamos ter aqui presentes também novamente a equipa da Microsoft, eu e o André Barreiros, que temos estado aqui juntamente convosco nas sessões passadas, também o Nuno esta sessão não vai estar presente, mas temos também aqui um monte de conjunto de outros colegas que vão-nos aqui também ajudar a continuar a responder a toda a parte de chat e Q&A que vocês vão continuar aqui a interagir connosco. Ou seja, continua a haver a mesma dinâmica, podem continuar a usar a parte de Q&A aqui do Live Event, coloquem as vossas questões. A única alteração que vai haver aqui na dinâmica em relação aos outros eventos que fizemos é que em vez de nós termos planeado responder a um conjunto de perguntas que surgiram, o que nós vamos fazer aqui vamos ter então aqui o António a mostrar a perspectiva do professor e de utilização, dando-vos dicas de como é que ele tira mais partido do Teams, e no final vamos fazer então apenas aquela interação de live Q&A, ou seja, responder a perguntas que foram mencionadas mesmo durante a sessão, ou seja, aconselho agora não a utilizarem o Forms, mas a utilizarem aqui a parte de Q&A, visto que o Forms seria apenas para as próximas sessões. Como já não vai haver próximas sessões, tirem então aqui partido da questão de Q&A que tem aqui no Live Event para colocarem as questões para respondermos no final. Passando aqui um bocadinho para fazer o overview dos conteúdos e daquilo que eu estou a falar em relação às sessões anteriores. Como eu disse, as sessões anteriores estão gravadas, vocês têm aqui o link direto para cada uma dessas sessões. Em cada uma destas sessões foram abordadas diferentes perguntas e eu vou ser sincero, diria que neste momento as perguntas que estão a surgir, cerca de 80% a 90% delas são perguntas que já foram respondidas nestas sessões, por isso, novamente,
aconselho vivamente a consultarem estes mesmos links e vejam as gravações. O Rafael, entretanto, fez um trabalho espetacular e inclusivamente dá-vos os minutos diretamente para cada vídeo, para que consultarem logo diretamente a resposta às perguntas, e eu já vou-vos mostrar como é que vocês conseguem encontrar essa mesma informação. Ok? Links importantes, não se esqueçam, apesar destas sessões, esta sessão ser a última e de a gente ir terminar aqui estas sessões de Microsoft Educação Responde, pelo menos para já, a Microsoft Educação vai continuar a apoiar os professores, independentemente de tudo, vai continuar a ter este conjunto de recursos aqui ao vosso dispor, por isso continuem a utilizar os AKMS, os SWAYs que nós já estávamos a disponibilizar anteriormente, ou seja, AKMS/SWAY aprendizagem remota como o ponto crucial da comunicação entre a equipa da Microsoft Educação e os professores e alunos e a comunidade educativa. O AKMS sempre a aprender para conteúdos, para verem as sessões anteriores e todas as gravações que estão disponibilizadas. Continuem também a ver o roteiro e, novamente, utilizem aqui os canais de comunicação para se tiverem algumas questões que queiram levantar, visto que agora estas sessões Microsoft Educação Responde vão terminar, mas continuem a utilizar aqui estes recursos de comunicação que têm ao vosso dispor. Mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Vou só saltar aqui para o ponto crucial de comunicação AKMS SWAY aprendizagem remota, só para vos mostrar então, pela última vez, o que é que nós temos aqui, ok? Aquele SWAY aprendizagem remota redireciona-nos para esta pasta, novamente este conjunto de recursos todos que devem explorar, e é aqui que a Microsoft Educação vai continuar a publicar mais conteúdos e as próximas informações que quer partilhar convosco. A parte destas sessões Microsoft Educação Responde está aqui representada também, e se utilizarem este link aqui, esta parte aqui que vos vai redirecionar para mais informação sobre isto, vamos então aqui parar, não é este link, peço desculpa, é este aqui em cima, vamos então parar ao outro SWAY, que é o SWAY sempre a aprender. Neste aqui é que estamos focados em todo o conteúdo de gravações de sessões que já houveram. Tanto as sessões de Microsoft Educação Responde, como as duas sessões iniciais do professor Paulo Gafanha e do professor Jorge Sotomayor, que também conseguem ver aqui essas mesmas sessões. O que é que eu queria vos salientar? As 3 sessões passadas, como conseguem ver, já estão aqui disponíveis as gravações, e agora, neste momento, o que nós estamos aqui a disponibilizar são os links diretos para o minuto da gravação em que respondemos às vossas perguntas. Ou seja, se neste momento vocês estão a ter muitas perguntas ainda para colocar, a primeira coisa que eu aconselho é venham aqui a esta lista e verifiquem se essas perguntas já estão aqui representadas, pois estas foram as perguntas que nós respondemos em sessões anteriores. Por exemplo, uma das perguntas mais comuns que tem aparecido é como é que eu configuro as opções da reunião, que está relacionado com alunos a bloquearem o microfone de outros alunos a expulsarem outros alunos, porque é que eles estão a fazer isto, como é que eu posso evitar que eles façam isto. Isto está relacionado, por exemplo, com esta questão aqui de como alterar as opções da reunião. Basta virem aqui, abrem este link e isto vai-vos redirecionar diretamente para o vídeo do YouTube da sessão de Microsoft Educação Responde, que foi onde esta pergunta foi mencionada, e esta informação está a ser partilhada aqui e explicada como é que podem garantir que isto não acontece. Okay? Por isso têm aqui estas perguntas todas organizadas, usem bastante estes recursos, explorem. Outro dos tópicos que eu saliento bastante é consultarem esta questão das novidades. Nesta sessão na Microsoft Educação Responde 3, nós partilhámos, aliás, foi na Microsoft Educação Responde, nós partilhámos aqui as novidades e temos aqui conteúdos bastante interessantes em termos de facilidades que vocês estão à procura, que nós vemos que muitas pessoas procuram e que elas estão a ser lançadas e a ser disponibilizadas durante este mês. Por isso explorem e vejam também isso, e depois também aconselho novamente a verem todas as perguntas e verem se alguma corresponde a questões comuns convosco, ok? Visto isto, o que eu gostava então de fazer era passar então a palavra ao professor António Zé Aruz. Como eu disse, hoje nós não vamos ter aquelas perguntas pré-definidas, vamos apenas ter o professor António aqui a dar uma overview e mais uma perspectiva de utilização final, visto que ele é aquela pessoa que está na vossa posição como professor e sabe aqui algumas dicas que nós não conseguimos, se calhar, dar durante este conjunto de sessões, e no final deixamos algum tempo também para o live Q&A, ou seja, para as perguntas que vocês forem colocando aqui na parte Q&A, conseguimos responder a algumas delas convosco, ok? Passo então aqui a resposta, o microfone ao professor António, e espero que gostem desta sessão.
Obrigado, Miguel. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início à minha apresentação e espero que com ela vocês consigam visualizar tudo aquilo que eu quero que vocês verifiquem, nomeadamente a exploração das equipas e também efetivar aqui algumas ideias que eventualmente vocês possam também adotar. Ora bem, em termos das sessões anteriores, julgo que foi já referido a questão aqui da criação das equipas, de eventualmente também fazer o uso das publicações, ou seja, a nível de chat, de ter aqui conversas com a turma. A equipa que neste momento temos aqui criada é uma turma que neste momento tem o canal geral, que é comum normalmente às disciplinas, e eu simplesmente criei aqui um canal que depois também já iremos falar sobre ele. Mas isto seguindo aqui, de certa forma, uma lógica, tem-se falado muito da questão do separador de ficheiros e uma coisa importante que também deve ser aqui referida, vocês devem sempre colocar os ficheiros, neste caso da disciplina, ou mesmo, neste caso, do canal do módulo, principalmente aqui na questão do geral, devem colocar o material de aula dentro desta pasta, porque efetivamente os alunos não conseguem remover o material que tiver aqui dentro. Portanto, algumas dos colegas que me questionaram pelas redes sociais, até mesmo por e-mail, me perguntaram, normalmente se vocês fizerem aqui a colocação dos materiais, seja aqui diretamente um documento Word ou eventualmente vocês arrastarem para aqui um ficheiro, seja no vosso computador, ficará mais seguro, porque como refere aqui, os ficheiros ficarão só de leitura e os alunos apenas podem ler, mas os professores é que os podem editar. Se eles eventualmente estiverem fora no canal geral, aí os alunos podem realmente remover. Passando para outro ponto que me parece bastante importante e que muitos professores desconhecem, trata-se do bloco de notas escolar. Este bloco de notas acaba por ser aquilo que nós atribuímos, de certa forma, o termo caderno digital. Nós temos aqui, do nosso lado esquerdo, um painel que nos mostra exatamente a constituição deste bloco de notas. Se vocês expandirem, vocês vão encontrar aqui, desde logo, três secções. As três primeiras secções são transversais a esta disciplina, ou seja, ao nosso canal geral da disciplina de informática, que está acessível a todos os professores e alunos, ou seja, que compõem esta turma, ou esta equipa, melhor dizendo. Vocês podem aqui colocar, para além destas páginas, conseguem colocar mais páginas para além destas, que constituem, neste caso, o bem-vindo. Eu podia aqui, por exemplo, colocar, eventualmente, os conteúdos programáticos referentes à turma. E podia aqui, eventualmente, também colocar, se for necessário, os critérios de avaliação. Ou seja, podia aqui inserir, através de uma grelha, ou até de uma imagem, ou seja, tudo aquilo que vocês quisessem fazer. Depois, a biblioteca de conteúdos e o espaço colaborativo também são duas secções bastante interessantes, que nos permite aqui inserir, como o nome indica, conteúdos que dizem respeito a esta disciplina, assim como também alguns espaços de colaboração que podem ser interessantes de partilharem com a turma no seu todo. Outro ponto importante deste caderno digital tem a ver com aquilo que nós podemos fornecer a cada aluno individualmente. Se vocês repararem, quando criamos esse bloco de notas, nós podemos aqui gerir aquilo que cada um dos alunos terá a nível de secções. Se repararem, aqui a Adele ou o Alex, por exemplo, têm os mesmos separadores. No entanto, estes separadores são comuns a cada um dos alunos, mas de forma individual, ou seja, aquilo que eu escrever aqui nas avaliações referente a este aluno
só o mesmo poderá haver, assim como as atividades, assim como os sumários. Okay? Peço desculpa. Então, estava a dizer que este caderno digital servirá então para fazer também um acompanhamento individual ao aluno e tal como acontece em algumas escolas, na avaliação dos cadernos, nós podemos aqui, uma vez que fisicamente não é possível, podemos aqui adotar esta estratégia e o aluno ter a possibilidade de colocar aqui uma secção dentro da sua área, de forma a possibilitar aqui fazer o caderno digital. Ou seja, eu posso aqui chegar ao aluno, ou melhor, o aluno pode chegar aqui à sua área e depois até o Miguel ou o André poderá fazer essa parte do lado do aluno e colocar aqui uma nova secção por forma a inserir, por exemplo, aqui o caderno diário, o caderno digital, frente a esta disciplina. Esta, de certa forma, é uma das novidades que gostaria aqui de partilhar convosco. Parece-me bastante útil no que diz respeito a esta questão de avaliar ou eventualmente dar um suporte individual ao aluno ou realmente também à sua turma no seu todo. Depois, outras coisas interessantes que tem aqui, nomeadamente, por exemplo, em termos de atividades, já foi referido em alguns webinars e mesmo em alguns vídeos partilhados por colegas nas redes sociais. Vocês podem aqui atribuir um exercício, por exemplo, a este aluno e o mesmo ser feita aqui, por exemplo, a colocação de perguntas e depois podem até, inclusive, aqui inserir formulários autocolantes, podem usar ferramentas ou fórmulas de matemáticas. Para os colegas de línguas estrangeiras, neste caso inglês, francês, podem aqui fazer a gravação de áudio e eles serem avaliados através dessa gravação de áudio, ou seja, um teste oral, de certa forma. Podem fazer todas estas valências aqui dentro da parte das atividades ou mesmo nas avaliações referente a cada aluno em específico. Passando para uma outra aplicação, na qual eu também utilizo na minha direção de turma, neste caso, mas vocês podem aqui usá-la para outros fins, e vou dizer depois quais, tem a ver com a aplicação Planner. Por exemplo, eu estando aqui nesta disciplina, neste caso no geral, eu posso ir aqui ao Planner e definir esse separador como, por exemplo, o plano de atividades, ou até mesmo, vou pôr aqui plano de atividades, mas podia ser outro termo qualquer. E se eu escrever aqui então esse separador, eu vou ter a possibilidade de criar, de certa forma, diferentes áreas, e neste caso a menção que refere aqui são grupos, ou seja, eu posso ter aqui diferentes grupos. Para quem conhece o Padlet, isto é mais ou menos semelhante àquilo que funciona o Padlet, não tão, de certa forma, idêntico ao ponto, mas em termos de aspecto poderá parecer-se. Mas aquilo que eu queria dizer é que, por exemplo, eu utilizo este planner como direção de turma, como eu referi, em que eu aqui, por exemplo, normalmente coloco as visitas de estudo e depois posso usar outro grupo aqui para, por exemplo, as atividades sejam extracurriculares ou eventualmente atividades externas, por exemplo, quando digo atividades pode ser lúdicas ou outro tipo, e posso ainda aqui adicionar outro grupo, como por exemplo os testes de avaliação, apesar que há outras áreas para o fazer. Depois de criar estes 3 grandes grupos, posso aqui adicionar as diferentes tarefas. Por exemplo, aqui uma visita de estudo, neste momento elas estão todas, digamos, adiadas e algumas até anuladas, mas eu podia, por exemplo, aqui em nível de visitas de estudo, por exemplo, fazer uma visita exatamente à Microsoft. E depois posso aqui definir essa conclusão, posso aqui tentar ser ambicioso ao ponto de querermos ir logo à altura do início do ano letivo, por exemplo.
E se não, aqui posso atribuir essa tarefa a algum aluno, mas se não atribuir, ela vai ficar, como eu digo, associada à disciplina, neste caso à equipa informática. Se eu adicionar aqui a tarefa, ela fica aqui disponível. Se eu abrir aqui nas reticências as opções, eu posso ver, posso criar aqui uma etiqueta de cores, posso atribuir mais uma vez, posso copiar essa tarefa, posso mover a tarefa para uns outros grupos, como também posso clicar aqui e ver com mais detalhe exatamente essa tarefa. Posso aqui colocar em curso, por exemplo, posso aqui definir a altura em que ela se iniciou, posso dizer que ela deu início hoje e aqui em termos de notas posso dizer que foi efetuado o contacto com o Miguel e com o André, com o Rafael. Posso aqui adicionar itens e posso até inclusive adicionar anexos, e neste caso, por exemplo, se tratar de bilhetes ou eventualmente algum tipo de documento, posso aqui fazê-lo e também inserir aqui comentários. Se eu fechar, mas agora vou colocar aqui só um item, por exemplo, contactado Miguel Silva, por exemplo. Se eu fechar, ele pede-me aqui para mostrar no cartão, o que significa que se eu carregar aqui, vai-me aparecer ali e mostrar o Miguel Silva, ou então posso aqui, antes de escrever as notas, foram contactados membros da equipa. Eu tenho aqui duas opções. Eu posso mostrar esta opção das notas, em que me aparece ali foram contactados, ou então posso, antes, preferir que me apareça aqui as listas. Portanto, vou deixar aqui as notas, neste caso, e se eu quiser fechar, tenho ali essa indicação. Aqui este ícone representa que está em curso. Se eventualmente, a chegar aqui e clicar, ela vai-me aparecer aqui como concluída, o que significa que esta tarefa foi concluída e diz por quem é que foi concluída. No entanto, se eu quiser, posso voltar a abrir, clicando e retiro ali o visto, significa que ela está disponível e, eventualmente, vou colocá-la também em curso, de forma a que fique com essa indicação. Passando para uma outra aplicação, na qual utilizo e que acaba por ser bastante interessante no que diz respeito à questão das tarefas, tem a ver com as informações, ou seja, é um novo separador. Também podemos aqui adicionar. Portanto, ele está a abrir. Okay. É este aqui o Insights, ainda está em inglês, mas tem bastante potencial porque fornece, conforme diz aqui, vistas e informações de dados acionados ao professor, ou seja, eu posso aqui ter indicação de tudo aquilo que o aluno fez ao longo de um determinado período, pode ser de um mês, 7 dias ou até ao próprio dia, e depois pode ser visto por forma macro ou micro, referente àquilo que vocês querem viver. Ou seja, tal como eu referi, vocês podem aqui definir um dia específico, podem querer ver o que é que se passou hoje durante a aula, podem ver os últimos 7 dias, a nível de atividades, aquilo que foi efetuado, como podem também ver os 30 dias, e aqui é um percurso, de certa forma, maior. Se virmos o que se passou na aula de hoje, vocês ao passarem o rato em cima, vocês conseguem perceber exatamente o que é que foi feito em cada um dos alunos neste sombreado azul. Vocês podem ver aqui todos os alunos, ou até um aluno em específico. Se deixarem aqui o visto, mostra só esse aluno. Se carregar aqui em todos os alunos, volta a mostrar todos os alunos. Assim como a nível de atividades, eu posso querer ver apenas as tarefas. Se eu carregar em tarefas, não vai aparecer nada porque eu não inseri ainda tarefas aqui. Já íamos por isso. A nível de arquivos, o que é que foi efetuado neste caso, e também a comunicação, ou seja, aquilo que eles tiveram a fazer a nível de comunicação. Recapitulando, o bloco de notas a nível de caderno digital, de partilha de conteúdos, as informações no que toca à parte
dos insights, ou seja, aquilo que se passa com os alunos durante um determinado período, e depois o planner, a nível de plano de atividades, nos permite aqui ter uma gestão global da nossa disciplina. Aqui em testes de avaliação, voltando um pouco ao planner, se repararem, eu coloquei aqui a visita à Microsoft em setembro, mas se eu, por exemplo, colocar um teste de avaliação para a próxima semana, do género, e, por exemplo, ia colocar aqui algoritmia, posso aqui definir a data de conclusão na próxima semana, por exemplo, dia 6, eu se quero aqui adicionar essa tarefa, eu vou ver aqui na agenda a indicação da tarefa em maio. Isto é visita de estudo, ok. Mas no dia 6, que está aqui, ele mostra-me a visita à Microsoft e também o teste de algoritmia, neste caso. Também, provavelmente aqui, colocar exatamente teste, para ser mais fácil de ver. Pronto. Relativamente a estes separadores, eu também utilizo uma outra situação que tem a ver com a marcação de presenças. Já vou falar nisso mais à frente, mas para quem utiliza sistemas de sumários ou até mesmo da marcação de presenças web, ou seja, consegue fazer isso através de um sistema da escola. Eu que tenho feito e utilizado tenho respeito aqui ao sistema da escola, ou seja, nós utilizamos este sistema. Eu o que vou fazer é copiar o sistema para um separador, em que, neste caso, é um separador site, e neste separador eu vou colocar o nome da plataforma, neste caso, e aqui vou colar o link direto para aceder à plataforma. A vantagem é que eu faço tudo no Teams e, assim, se eventualmente quiser fazer a chamada dos alunos, a marcação de falta dos alunos, eu posso fazê-la aqui diretamente e não tenho que estar a sair do Teams, ou seja, utilizo aqui a plataforma justamente para fazer a marcação de faltas. Como bem, tenho aqui logo acesso à plataforma. Outra situação prende-se também com o facto de vocês colocarem aqui o portal do aluno, se caso existir, ou até mesmo outro site, por exemplo, para consulta de informação. Eu deixei aqui este site também, relacionado com a Microsoft Educação, em que eu posso, uma vez mais, chegar aqui ao separador e colocar um novo site. E aqui vou colocar mesmo Sway Microsoft Educação. E colo a hiperligação. Convém sempre que ela esteja com HTTPS, conforme refere aqui, e faço guardar. Então terei acesso a partida. Devia abrir. Vou ver porque é que ele não abriu, mas à partida devia abrir. Vou atualizar aqui o separador a ver se ele está melhor. Mas não está a abrir. Ok. Mas penso que perceberam aqui a ideia com base aqui no portal de acesso à do Schooling, que é o nosso portal de marcação de presenças, faltas e sumários, etc. Passando agora para a parte das reuniões, e já foi falado noutras sessões, no entanto, queria aqui fazer também uma abordagem, uma vez que estão a decorrer nesta fase algumas reuniões de encarregados de educação. Aquilo que eu sugeria aqui, ou melhor, posso aqui sugerir duas situações, que têm a ver uma com o facto de vocês utilizarem o canal específico da disciplina, ou então podem chegar aqui e criar um novo canal, e neste caso podem mesmo colocar reunião de educação. Pode ser padrão ou privada, como pretenderem, mas vou deixar na mesma padrão. Isto porque eu vou aqui criar um canal, que é a reunião dos pais. Eu não vou publicar nenhum fecheiro, nem notas, nem publicações, porque não
tem esse propósito, mas vou querer aqui obter o endereço de e-mail desse canal. Se clicar aqui, permite-me que quem estiver neste canal obtenha informação acerca da reunião. No entanto, isto é meramente opcional, ou seja, eu vou demonstrar isto porque, no fundo, os alunos terão acesso a este canal e se os encarregados de educação tiverem algumas dificuldades na parte digital, os alunos podem dar aqui esse suporte. Eu vou copiar só para verem como é que podemos criar aqui uma reunião de pais, neste caso, e ao mesmo tempo vou também aqui esclarecer algumas dúvidas que ainda questionam e que continuam a colocar nos fóruns relativamente a isso. Eu vou colocar, por exemplo, para amanhã às 18h30, vou aqui colocar reunião de pais, encarregados de educação, e aqui colo o endereço. Tenho que remover esta parte, de forma a que ele perceba que estamos a fazer o convite a estes membros. No entanto, isto é meramente para preencher esta opção. Podia aqui colocar na parte dos detalhes da reunião toda a ordem de trabalhos relativamente à reunião que irão ter e verificar se está tudo ok, ou seja, aqui a duração, posso pôr até às 19h30. Neste caso os canais não é necessário, nem a localização. Vou fazer aqui enviar. A partir deste momento, quem está neste canal irá receber essa informação, mas eu de seguida aquilo que pretendo é explicar, eu penso que esta parte muitos de vocês já saberão, mas aquilo que eu gostaria de explicar agora talvez não tanto, que é, eu ao clicar aqui novamente, vou aqui às opções da reunião, aqui às opções da reunião, sim, e abro-me este browser, peço desculpa, em que vocês têm aqui algo que muita gente tem questionado e continua a questionar, que é quem pode apresentar. Eu se carregar aqui e clicar em somente eu, significa que a partir deste momento todas as pessoas que tentem desligar o microfone ou eventualmente desligar outros, etc., não vão conseguir. Um ponto importante a referir é que as pessoas na minha organização, significa que neste momento todas as pessoas da minha organização conseguiriam aceder a esta reunião e conseguiam entrar antes de mim e sair antes de eu também desligar a reunião ou até ficar na reunião. Penso que esta parte está a ser desenvolvida pela Microsoft no sentido de resolver essa questão, mas pelo menos esta aqui assegura que ninguém desliga o microfone. Se eu fizer guardar, então, ficará com essa proibição de desligar o microfone e depois, além disso, ele gerou também aqui o link para vocês poderem copiar de forma a enviarem para o e-mail ou até, e aqui gostaria de referir, uma vez que faço parte de uma escola profissional, os júris que irão fazer parte das defesas da prova de aptidão profissional podem não ter acesso ao Teams e então eu se enviar um e-mail usando este link, ele entrará na reunião sem ter que descarregar o Teams, simplesmente usando um browser, um navegador, para ter acesso à videoconferência e estar presente na defesa da prova de aptidão profissional. Pronto. Eram estes dois pontos que eu queria referir, ou seja, as opções de reunião para desligarem os microfones e depois também esta opção aqui dos links tem diferentes utilizações, ou seja, para pessoas da organização, para encarregados de educação e também para júris ou outras pessoas que façam parte das defesas da PAP. Pronto, se carregar aqui em fechar, irei ver então aqui a reunião criada. Relativamente à marcação de presenças, eu vou aqui simular uma aula que entretanto daria início agora. Eu se fizesse aqui participar, eu vou entrar nessa reunião e ao carregar, pois só o problema é que se eu carregar em participar vou sair desta. Mas pronto, se vocês carregarem em participar... Podes entrar, não tem problema, não vais sair porque é o cliente, certo? Isso.
Pronto, se eu carregar então em participar, eu irei entrar então na reunião. Aqui tem a parte dos participantes e já agora vocês, por exemplo, podem também, através deste link aqui, podem copiar e enviar este link, se não quiserem fazer naquela parte dos detalhes da reunião, por uma razão se esquecerem, já estiverem aqui, etc., podem carregar e se tiverem já todas as pessoas aqui e só falta 2 ou 3, vocês podem copiar o link e enviar, abrir o browser e enviar o vosso e-mail, Outlook ou assim. E depois tem aqui também a parte de mostrar as conversas, em que aqui vocês podem fazer, para quem não tiver o sistema de marcação de sumários ou presenças, como eu mostrei há pouco, eu posso ir aqui e criar uma pool, ou seja, um questionário no Forms. Eu escrevi pool, mas podia também escrever Forms, e aparecer também. E neste Forms, o que eu vou utilizar é uma simples pergunta. Neste caso, vou utilizar simplesmente aula de algoritmia 9 4 2020 às 18h15, por exemplo. Aqui coloco presente e elimino esta questão. Portanto, aqui vou ter rapidamente um inquérito em que, se eu fizer o seguinte, ele irá ficar disponível aqui para submissão desse inquérito e a pedir então ao Miguel se podia fazer aí a submissão do voto, de forma a que depois tenha acesso. Ok, tem aqui 2 respostas, ou seja, 2 alunos estarão presentes. Depois simplesmente bastaria aqui ter acesso ao formulário, ou seja, depois na conversa terei acesso aqui ao formulário através penso, da conversa que estará aqui. Ou seja, rapidamente vou ter aqui acesso no Forms. Entretanto, vou aparecer aqui. Não estava a aparecer. Mas depois podemos ver a seguir. A verdade é que ele vai ficar disponível na parte da consulta, em que vocês terão acesso ao formulário para verem os resultados, ok? Os resultados são visíveis para todos, ou seja, significa que eu aqui consigo ver quem é que foi. Há outra coisa aqui também que é, vocês podem criar uma pool diretamente aqui nas reticências, aqui em mais ações podem criar aqui um formulário. Não sei se me estavam a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Pronto. Estava aqui a dizer então que posso, através deste formulário, verificar quem é que está presente na aula. Estamos só a ouvir duplicado, se calhar só porque bloqueia só o microfone aí, exato. Desculpa então. Acrescenta melhor, exato. Obrigado. Estava a dizer que em termos de forms, podem aqui depois consultar quem esteve presente nesta aula. Eu vou desligar. Entretanto, voltando aqui à parte dos canais, ou seja, se for aqui às equipas, tenho então aqui os diferentes canais e como estava aqui a ver, ficou aqui agendada essa reunião e eventualmente posso também descarregar o e-mail, posso ver depois o que é que aconteceu na reunião e depois poderei também ver a questão dos forms na parte que diz respeito ao forms, que estará depois na minha área que diz respeito a este utilizador. Em relação então aos canais, como eu estava a dizer, no geral, eu utilizei aqui o Planner para utilizar os planos de atividades, ou seja, para as visitas de estudo e para também utilizar as atividades externas, etc. No entanto, eu posso aqui utilizar nos canais, neste caso nos módulos, ou até de outras disciplinas
eventualmente matérias, posso aqui também adicionar um planner que me permite ter associado, por exemplo, o módulo as tarefas dessa disciplina, desse módulo em questão, ou seja, posso aqui definir exatamente e vou pôr aqui tarefas entre parênteses atividades, porque acaba por ser exatamente isso, em que eu posso aqui definir as tarefas ou as respectivas atividades dentro deste canal. No entanto, convém aqui reforçar que estas tarefas podem ser eliminadas e concluídas pelos alunos, ao contrário destas, que estão aqui referidas, as tarefas aqui em cima, são atribuídas aos alunos todos da turma ou a um aluno específico, em que eles podem fazer o upload e o download, etc., conforme estão aqui a ver este exercício nas tarefas em que eu consigo visualizar quem é que entregou. Posso editar a tarefa e aqui a tarefa simplesmente deve constar um título, a descrição ou eventualmente a adição de recursos dessa mesma tarefa, a pontuação. Podem aqui também adicionar critérios de avaliação a esta tarefa. Só estou a fazer aqui um overview porque acredito que muitos de vocês já utilizem isto, mas podem aqui, por exemplo, criar novas listas de critérios, os títulos e, digamos, as descrições de cada critério de avaliação. E depois podem também atribuir aqui uma data, podem fazer já uma série de datas ou atividades pré-agendadas, ou seja, podem aqui atribuir o início da tarefa mais para a frente, a mesma coisa com a data limite da entrega. Pronto, estávamos aqui nos canais em que este separador de tarefas é um planner e então, como eu referi aqui, simplesmente para mostrar que tarefas é que eles têm que fazer a este módulo. Mais uma vez, a questão da agenda também, o gráfico, podem ter aqui acesso àquelas que já foram concluídas, etc. Mas, mais uma vez, refiro, isto poderá ter aqui algumas situações imprevisíveis, que é, então, os alunos concluírem a tarefa. Enquanto no canal geral, as tarefas aqui no separador têm efetivamente um outro conceito que, a meu ver, deveria também transitar para os canais que nós adicionarmos. Fica aqui a dica. Outra opção aqui, também importante, nos canais, eu criei aqui um canal de reunião de encarregados de educação, mas vocês também podem aqui, porventura, criar um canal para aqueles alunos que, por exemplo, com necessidades educativas, e aqui eu posso criar um canal privado. O que é que significa? Este canal vai ficar privado para pessoas específicas da equipa, o que significa que eu posso aqui inserir, posso até pôr aqui NE Apoio, em que se trata de um canal privado, eu posso aqui adicionar pessoas que estejam, neste caso, alunos com necessidades, e posso aqui, neste caso, adicionar psicólogos. Miguel Miguel. Posso adicionar aqui um professor também a este canal, o que significa que este aluno e este professor, juntamente comigo, que sou desta equipa, irão ter então acesso apenas e só a esse canal, uma vez que foi criado por mim e tenho estes dois membros associados. Significa que as conversas que se passarem aqui ficarão apenas visíveis a nós os três. Depois, outra opção também relacionada com provas e aptidões profissionais ou até mesmo para reposições da cidade ou outras opções, há aqui uma nova aplicação que me parece interessante, que tem a ver com os turnos, em que vocês podem também utilizar esta aplicação para esse efeito, ou seja, para aqui colocarem uma espécie de agendamento de diferentes situações. Eu já fiz aqui um pouco um trabalho de casa, porque podia não ter tempo suficiente para vos mostrar tudo. E então, se repararem, tem aqui dois alunos, o Miguel e o André, que são membros, neste caso, da defesa da PAP, e vão apresentar, neste caso, o André amanhã das 9 às 10 e o Miguel das 10 às 11. E também posso aqui adicionar outro membro à equipa,
caso, só para verem como é que isto se processa. Vou adicionar aqui o Alex e ele irá aparecer então ali em baixo. Eu posso dizer, ok, o André vai apresentar amanhã também, mas no turno da tarde. Ou seja, posso colocar aqui e dizer que ele irá aparecer para a sua defesa às 14 horas. Então vai ter aqui 1 hora, posso aqui até definir qual é que é a defesa da PAP. Posso, por exemplo, colocar aqui desenvolvimento de uma aplicação. Portanto, passo aqui a guardar. Então, consigo aqui ter essa indicação. Okay? Pronto. De uma maneira geral, está a ser bastante interessante a utilização desta ferramenta e cada vez mais, e penso que com aqui algumas afinações, poderá alcançar exatamente todos os propósitos que nós queremos nesta fase. E espero que tenha sido interessante todas estas ideias e também um pouco o roadmap que foi aqui pensado para vos mostrar, e agradeço uma vez mais o convite da Microsoft e espero que todos fiquem bem. Obrigado. Vamos então agora tentar responder-nos. Obrigado, antes de mais, obrigado António por este testemunho. De facto é bastante interessante ver também logo a perspectiva real do professor. Como vimos, muitos destes tópicos nós já tínhamos abordado brevemente, de forma abreviada, durante as sessões anteriores, e foram algumas perguntas que nós vimos que têm sido requisitadas e colocadas por parte da comunidade educativa. É bom saber que estamos alinhados, mas de qualquer forma é sempre bom ter aqui o António connosco e um professor para dar aqui esta perspectiva. Muito obrigado mais uma vez. Agora vamos, se calhar, aproveitar os últimos minutinhos que temos para responder a algumas perguntas que foram surgindo. Ok? Eu reparei que muitas das perguntas, novamente, foram relacionadas com tópicos que foram anteriormente já mencionados, mas de qualquer forma, gostava de começar, por exemplo, por uma das questões que levantaram, que foi se existe alguma forma de garantir que o organizador é o primeiro a iniciar a sessão e também que é possível terminar uma reunião. Ou seja, o que é que eu entendo por esta pergunta? Quando nós criamos uma reunião, ela fica disponível para todos os alunos e desta forma os alunos podem entrar na reunião mesmo que seja antes da hora e estarem logo a participar, ou seja, para entrarem na reunião antes do professor, entrar na aula antes do professor, e também após o professor terminar a aula e sair da aula, os alunos também podem manter-se na reunião. Então, esta é uma questão bastante interessante, visto que isto é algo que de facto já foi levantado várias vezes pelos professores e é algo que já está de facto no roadmap da Microsoft. Inclusivamente a opção de terminar a reunião é algo que nós já chegámos a apresentar numa sessão Microsoft Educação Responde, e se eu não me engano nós podemos consultá-la se viermos aqui ver, deixem-me ver, foi na parte das novidades, ok? Ou seja, se vocês vierem aqui à sessão Microsoft Educação Responde, nas novidades do Microsoft Teams, vocês vão poder ver aqui que nós falámos exatamente desta questão, ou seja, vai passar a haver, como conseguem ver aqui, se neste momento vocês já não tiverem esta opção no vosso tenant, brevemente vão ter disponível, porque esta é uma opção que vai estar disponível aqui ainda no mês de Abril, que é a opção de terminarem a reunião, ok? Ou seja, a funcionalidade vai-vos permitir então definirem quando é que querem terminar a reunião e ao terminar mais ninguém pode participar na reunião e juntar-se a essa mesma reunião. Outra funcionalidade bastante interessante era então essa outra pergunta, que era e como é que eu permito também bloquear a entrada dos alunos antes do professor entrar. Isto é algo que também está no roadmap, mas ainda não temos aqui a certeza de quando é que vai estar disponível. Se nós verificarmos aqui nesta documentação que o Tiago também está a partilhar aqui no chat convosco, nós conseguimos ver aqui que isto é uma publicação da Microsoft onde avisa exatamente num cenário de reuniões, de utilização do Teams para reuniões num ambiente de sala de aula, e as novidades que estão para vir, nós conseguimos ver aqui um conjunto de novidades que estão para vir, ok? Das quais terminar a reunião, como eu estava a falar, e ter aqui esta opção também
de só os educadores, ou seja, só o professor poder começar a reunião e os estudantes não se poderem juntar na reunião antes do educador. Também conseguimos ver que está para vir em abril e inclusivamente está aqui também no User Voice com bastantes votos, logo é algo que brevemente também deve estar para aparecer. No entanto, diz aqui que está para vir em abril, mas ainda não vimos se está disponível no roadmap, mas é algo que de facto a Microsoft planeia estar presente, por isso dentro dos próximos dias, próximas semanas, acreditamos que vai estar presente. Aqui conseguimos ver que esta questão de terminar as reuniões já está disponível, logo já devem ter isso do vosso lado, a opção de terminar as reuniões, ok? Tentando ver aqui mais uma outra questão que foi levantada, que está associada ao facto de se existe alguma forma de o administrador poder criar todas as equipas e os canais e atribuir as permissões de gestão de cada canal ao professor, de maneira a evitar que cada professor crie as suas equipas e canais no seu método e que fique tudo desorganizado. Okay? Isso é um fator, é uma questão aqui bastante pertinente. Isto é algo que é possível de fazer, mas é numa vertente administrativa, ou seja, é importante que falem com o administrador da vossa escola e peçam que esta configuração seja feita. Isto no fundo vai estar associado à limitação de quem é que pode criar grupos de Office 365, ok? Deixem-me fazer aqui uma pesquisa rápida, só para vos mostrar a documentação a que eu me estou a referir. Ou seja, existe aqui um conjunto de passo por passo de como é que se consegue fazer isto. É necessário ter aqui conhecimentos de PowerShell, ou mesmo que não se tenha conhecimentos aqui nesta documentação, vocês conseguem encontrar essa informação passo a passo. Logo, é só seguir esta documentação da parte da administração da vossa escola e correr este script PowerShell para fazer então essa mesma configuração. O que é que isto vai fazer? Vai bloquear a criação de equipas para todos os utilizadores da escola, para todos os professores e alunos, limitando essa criação apenas a um conjunto de pessoas que o administrador define, ok? Depois, o que é que ele pode utilizar para criar as equipas? Para isso pode utilizar uma funcionalidade que é o School Data Sync, ok? Novamente, isto é aqui numa vertente mais administrativa, mas de qualquer forma, para vocês podem sempre entrar em contato com a administração da vossa escola para pedir que explorem estas funcionalidades e que façam mesmo a implementação na escola. Okay? A funcionalidade que eu estou a falar é o School Data Sync. Deixem-me só tentar abrir aqui num instante para vos mostrar, ou seja, sds.microsoft.com é uma ferramenta de administração dedicada ao ambiente de educação e isto permite então que o administrador crie as equipas, os alunos, os professores todos em massa e que crie logo as inscrições dos alunos nas disciplinas e os professores e etc. Okay? Os administradores podem fazer isto por aqui ou podem utilizar também as ferramentas normais de criação de equipas e de grupos de Office 365 através do portal de administração, mas eu aconselho bastante a explorar aqui a utilização desta ferramenta que permite então fazer logo esta criação. Esta ferramenta é chamada School Data Sync, ok? Vocês conseguem ver aqui, criam perfis para fazer a criação dos alunos, dos professores, vão ter necessidade de importar aqui os ficheiros CSV que vão criar depois de forma automatizada as equipas e toda a estrutura para a organização. Okay? Miguel, só para aproveitar, essa parte de como criar com o School Data Sync foi coberta também no nosso primeiro webinar sobre como implementar o Teams e o Office 365 para a educação. Exato, Rafael, obrigado. Ou seja, o Rafael está-se a referir basicamente a dentro destas sessões, novamente, onde é que eu estou? Novamente no Sway AKMS sempre a aprender. Vêm aqui, conseguem consultar este aqui, o sempre a aprender é este, exatamente. Vêm aqui, conseguem consultar todas as sessões, inclusivamente não só as do Microsoft Educação Responde, mas também as duas sessões iniciais do professor Paulo Gafanha e do professor Jorge Sotomayor, em que podem encontrar aqui numa vertente de implementação, ou seja, nesta sessão aqui vocês vão conseguir ver também esta vertente mais administrativa e esta informação foi lá mencionada. Obrigado, Rafael. Mais outro tópico aqui que também foi abordado em relação a como é que é possível configurar o Teams para permitir que só os alunos utilizem áudio e vídeo em chamadas e reuniões iniciadas por um professor. Okay? Isto remete novamente para aquela questão das opções da reunião. Okay? Voltando aqui à apresentação que nós utilizámos na primeira sessão de todas,
para tentar fazer aqui um overview novamente, e ainda hoje o professor António mostrou isto novamente. O que acontece aqui é que dentro de uma reunião de Teams ou numa aula, digamos, existem dois tipos de funções, ok? Apresentador ou participante. O que é que acontece? O participante, que é a função que os alunos devem ter numa reunião, apenas pode falar e partilhar o ecrã não, a câmara, apenas pode partilhar conversas na reunião e pode ver alguns fecheiros partilhados de PowerPoint que foram partilhados por outra pessoa. Ou seja, não vai poder fazer nada de partilha de conteúdos, de ecrã, etc. Não vai poder desativar o som de outros participantes, não vai poder remover participantes. Isto deve ser tudo funções que devem só estar aplicadas ao apresentador, ou seja, ao professor. O que é necessário? Novamente, é necessário que configurem as opções da reunião tal como o professor António acabou de mostrar, colocando na opção de quem pode apresentar, colocando somente eu, ok? Vocês neste momento têm que fazer, isto é bastante importante, neste momento vocês têm que fazer isto para cada reunião, ok? Para cada reunião que estão a criar, para cada aula que estão a criar, têm que individualmente selecionar esta opção, porque caso contrário, por definição, a opção que vai estar selecionada é a de todos os membros da reunião vão estar como apresentadores e não é isso que vocês querem. O que é que vai acontecer dentro desta semana ou da próxima semana, ou seja, muito brevemente, também está no roadmap e apresentámos isso como sendo uma das novidades, vai haver a possibilidade, numa vertente administrativa, via PowerShell, o administrador conseguir configurar esta opção de quem pode apresentar como somente eu por default. Dessa forma, após o professor fazer essa mesma configuração, o que vai acontecer é que automaticamente todas as reuniões que forem criadas daí para a frente, essas reuniões já vão automaticamente ter essa mesma opção de que Desculpa, o Miguel. professor... Não é o professor, é o administrador. O administrador é que vai fazer isso. Sim, eu sei. Exato, André. O que eu queria dizer é o professor já não tem que individualmente ter que fazer isso. Ou seja, uma vertente administrativa, deixem-me tentar procurar aqui essa mesma informação para eu tentar dar aqui mais em detalhe. Ok, se eu partilhar aqui brevemente só uma das funcionalidades, por exemplo, esta funcionalidade aqui que vocês podem ver, deixem-me voltar aqui atrás, é a novidade em relação, por exemplo, aqui, esta é a novidade em relação a fazer download da lista de participantes, ok? Para vocês poderem fazer a lista de presenças numa aula. Isto ainda é outro tópico, que também foi aqui abordado e que também levantaram a questão. Novamente, o que é que vai importante de acontecer? É importante que esta funcionalidade vai estar disponível agora, atualmente, mas ela vai estar desativada por definição, ok? O que é importante? É importante que, novamente, falem com o administrador da vossa escola e que peçam para ele fazer a ativação dessa funcionalidade, que pode ser feita via PowerShell, e tem aqui o comando que o podem utilizar para fazer essa mesma configuração. Ou seja, isto é em relação a fazerem a participação numa reunião. O outro tópico que estava aqui a falar com vocês era este tópico aqui, ok? Deixem-me voltar a este outro tópico, que era a questão de poderem, então, também, por o administrador, pedir ao administrador do Office 365 na vossa escola para definir automaticamente como a opção de default, a opção de só o professor, só a pessoa que está a criar a reunião, ser apresentadora e todos os outros serem participantes, logo não terem a capacidade de ligar o microfone, etc. Isto é algo que por default está definido como para toda a gente, ou seja, toda a gente é participante, mas que com esta atualização que vai ser disponível agora em inícios de maio e que podem consultar aqui no roadmap do Office 365, podem consultar aqui essa mesma informação, vai passar a estar disponível através de PowerShell, através deste comando de PowerShell, conseguirem definir outra opção como a opção de default, a opção por pré-definida, para porem como modo limite. Isto é bastante útil porque dessa forma o administrador da vossa escola mete automaticamente que todas as reuniões por definição, só a pessoa que está a criar é que tem permissões de apresentador e os professores já não se têm que preocupar em alterar estas configurações para cada reunião que estão a criar. Até lá, infelizmente, é necessário que tenham atenção e que vão sempre verificar essas opções da reunião e que verifiquem que se está corretamente configurado. Ok, voltando aqui para tentar ver mais algumas questões. Queria também, se calhar, abordar aqui outro tópico já agora, em relação mesmo ainda em relação a estas opções de reunião que estamos aqui a falar. Existe aqui outra vertente, que é estas opções de reunião, nós mostramos anteriormente como é que vocês podem configurar, existem diferentes maneiras de o fazer, mas uma das maneiras
vai ser atualizado também uma nova maneira de o fazer, e para o fazerem vocês vão poder passar a configurar essas opções da reunião dentro da própria reunião, ok? Isso vai ser disponível a partir do momento que tiverem este símbolozinho aqui, ou seja, quando forem à lista das pessoas numa reunião, vocês vão passar a ter aqui este símbolozinho, e se carregarem neste símbolo já quando estão dentro da reunião, podem alterar as configurações da reunião. Isto pode ser útil porque, imaginando que vocês esquecem-se de configurar estas opções previamente, já estão na reunião, vão ter a opção de vir aqui e alterar essas mesmas configurações. Isto é algo que está para sair, se não está já disponível nos vossos tenants, está a ser implementado em todos os tenants. Ok, vou tentar então aqui ver mais alguma pergunta. Não sei, André, tem aparecido aqui mais alguma pergunta que ainda podemos responder? Já estamos um bocadinho em cima da hora. Não sei se há mais alguma pergunta, Rafael ou André, que acham importante responder aqui. Caso contrário, se calhar poderemos dar por encerrada a sessão. Eu acho que já cobrimos a maior parte das perguntas, Miguel. Ok, então posso mostrar como fazer a questão de validar a presença nessas sessões de formação. Pode ser? Sim, força, Rafael. Certo, Rafael. Então, obrigado a todos, obrigado por terem assistido a estas sessões todas. Obrigado, António, por também estar aqui presente connosco. O Rafael vai então aqui terminar mostrando-nos novamente como é que vocês podem tirar partido de vocês como professores de educação. Espero que tenham gostado destas sessões e vejam as gravações novamente, e vão poder encontrar lá muitas das perguntas que ainda estão a ser colocadas hoje em dia. Obrigado a todos. Obrigado. Pronto, estão passando. Conseguem ver meu ecrã? Ainda não, Rafael. Agora sim. Pronto, então, como a gente tem feito em todas as sessões anteriores, partilho aqui o código que vocês podem utilizar para resgatar a presença de vocês de uma maneira a validar realmente que vocês estiveram aqui conosco nessas sessões de formação. Esse é o código. E uma das perguntas que nós também temos recebido é como aceder depois à transcrição dessas formações, para vocês conseguirem comprovar que estiveram conosco nesse momento. Então, eu vou percorrer esse caminho. Vocês utilizam esse código que foi partilhado aqui no chat da sessão. E indo aqui ao Centro para Educadores da Microsoft, vocês fazem um login ou se registram se ainda não fizeram. Podem fazer o registro de qualquer conta que vocês possuírem. Não necessita ser necessariamente uma conta Microsoft, mas após feito o login, vocês entram aqui e vocês têm a aba do meu perfil e tem essa opção resgatar o código. Vou fazer aqui com vocês. Eu utilizei aqui o código dessa sessão, vou clicar em resgatar e ele já foi concluído. Depois, para vocês perceberem onde estão os vossos, quais foram as formações que vocês realizaram, aqui na opção o meu perfil, vocês conseguem carregar e vai abrir essa aba com todos os badges que vocês já coletaram até o momento, e para ver todas as formações realizadas basta carregar nessa opção ver transcript, e aqui ele vai mostrar as formações que vocês já realizaram e a data e quando vocês realizaram esse tipo de formação. Então, seguindo aqui para a nossa apresentação, retomando os pontos que vocês podem buscar para se atualizarem nas nossas informações. O Sway Aprendizagem Remota, a gente sempre atualiza semanalmente com as informações que chegam mais recentes sobre como vocês podem seguir com a aprendizagem remota nesse período. As gravações anteriores estão disponíveis no Sway Sempre Aprender, que nós também, como o Miguel mencionou, colocamos ali todos os links específicos para cada as perguntas que nós respondemos nas sessões anteriores, com o link do minuto específico onde abordamos os determinados tópicos em cada sessão. Também gostaria de avisar que a gente tem outros materiais, outras formações que vão acontecer nas próximas semanas, e vocês podem consultar nessa plataforma Sempre Aprender para saber quais são as novidades. Nessa e no Aprendizagem Remota, onde nós vamos utilizar como um canal de divulgação. Então, novamente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também especialmente o professor Antônio por estar participando conosco. O professor Antônio é recentemente um Microsoft Master Trainer, e é mesmo muito bom poder começar esse novo título do professor aqui conosco. Então, pronto, para vocês se tornarem como o professor Antônio é um Microsoft Innovative Educator, vocês podem resgatar o código, como eu já mostrei, no nosso Centro para Educadores. Consultem regularmente as nossas formações na página Sempre Aprender, nos materiais de apoio,
novamente, como já foi abordado, e se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida que seja mais específico, um caso que vocês gostariam de ter um apoio maior, é só nos enviar um e-mail através do e-mail do cacau@microsoft.com. Gostaria de agradecer, de maneira geral, todos que estiveram conosco nessas 4 semanas, o apoio também que tivemos aqui dentro da Microsoft, que na verdade foi o Microsoft Educação e Microsoft como um todo responde. Agradecer então a presença aqui de todos que nos ajudaram a tornar essas sessões possíveis, e agradecer a todos que participaram também como participantes dessa sessão. Então, muito obrigado, e posso pedir então ao Miguel para encerrar a sessão.